Eu não tenho referência do que é ter um bom pai. Na minha casa, eu, meu pai e minha mãe, sempre foi nós três. Meu avô paterno, pai do meu pai, é nosso vizinho, mora praticamente do lado da nossa casa. Minha mãe sempre saiu para trabalhar e eu sempre fiquei com meu pai. Não lembro quando que começou, tá? Mas por volta dos meus 6 anos de idade, eu lembro que o meu pai abaixou as calças. Eu lembro da parte íntima dele, dura, e ele se tocando. E eu achava aquilo tudo muito estranho. Olha, ninguém nunca conversou comigo a respeito disso. Ninguém nunca me falou nada sobre isso. Talvez 6 anos de idade ainda é muito novo para uma mãe querer falar sobre isso com o filho. E uma mãe não espera que um pai faça essas coisas, né? Então eu não sabia o que era aquilo, mas dentro de mim alguma coisa me falava que aquilo era errado, que aquilo estava muito errado, muito errado. Então as coisas começaram a piorar. Meu pai, ele me trancava dentro do quarto, ele ficava tentando me mostrar vídeos mais 18, ficava se tocando, ficava tentando me tocar, eu tinha muito medo, eu não deixava. E ele tinha uma mania horrível de ficar falando assim, você não pode contar pra sua mãe, você não pode contar porque senão eu vou preso e lá na prisão é um inferno e eles vão me matar. E ele colocava uma responsabilidade em cima de mim dos atos dele e eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ele, porque mesmo ele fazendo aquilo, ele ainda era meu pai. E por incrível que pareça, eu ainda gostava dele. Até que um dia, ele queria muito tocar nas minhas partes íntimas e eu não queria. Eu não queria, porque um dia ele desceu a minha blusa e começou a pôr a boca no meu peito. E aquilo era muito estranho, e eu achava aquilo nojento, e a barba dele era nojenta, e eu achava aquilo horrível. Então eu comecei a ter medo do meu pai. Só que ele nunca me forçou a nada. Acho que ele sabia que se ele me forçasse eu não ia ficar calada, eu era muito comunicativa. Um dia eu tava na casa do meu avô paterno, como eu disse, do lado de casa. E ele começou a correr atrás de mim. Começou a correr atrás de mim, querendo tirar minha roupa. E eu com muito medo, correndo em volta da casa. E aquilo ficou um trauma na minha cabeça. A cena de eu correndo do meu pai, eu me escondendo debaixo de uma cama. Aquele dia, ele me puxou, abaixou as minhas calças e queria colocar a boca na minha parte. E eu chutava e falava pra ele parar, que eu não queria aquilo. E eu não queria aquilo de jeito nenhum. E quando ele viu que eu tava ficando muito estressada e que eu ia contar pra minha mãe assim que a minha mãe chegasse, ele parou. E ele falou que não faria mais aquilo comigo, desde que eu não falasse nada. E ele realmente parou por um tempo, mas não 100%. Ele continuava sempre com os mesmos olhares, as mesmas passadas de mão no corpo dele, na tentativa de chamar minha atenção. Aquilo era muito nojento, mas eu era muito pequena para me defender e entender ou falar o que estava acontecendo. 2 anos passaram e tudo continuava igual. Ele continuava vindo, ele continuava tentando ter coisas comigo, até que eu comecei a falar para ele que pai não fazia isso com o filho e que isso não era legal e que ele não estava me fazendo feliz. E ele decidiu que daria um tempo e que não faria mais isso comigo. Mas um dia, eu estava ao lado da minha mãe, ali nos meus 8 anos de idade mesmo. Eu virei para ela na cama e comecei a contar tudo para ela. Comecei a contar todas as vezes que ela saiu, que ela me deixou com ele, que ele se tocou, que ele se masturbou, que ele me tocou, que ele pôs a boca em mim e que ele estava tentando fazer alguma coisa comigo e que eu estava com muito medo. A minha mãe respirou fundo, falou para eu ter calma, e pediu para que meu pai levasse eu e ela na casa da mãe dela, na casa da minha avó. E pediu para que deixasse a gente lá. Chegou lá, a minha mãe contou para o meu avô e para minha avó o que tinha acontecido. Os meus avós ficaram desesperados e decidimos que iríamos para a delegacia. O meu avô decidiu ligar para o meu pai e inventar que um ladrão tinha tentado entrar na casa deles para o meu pai ir até a delegacia. E assim aconteceu. Quando chegou lá, que começaram todos aqueles questionamentos, toda aquela loucura, foi uma bagunça, foi uma loucura. O meu pai virou pro policial e disse pro policial assim, você vai mesmo acreditar nessa garota? Você sabe que crianças mentem. E eu nunca vou esquecer isso. Ele olhar pro policial na minha frente e falar que eu tava mentindo, sendo que lá no fundo ele sabe que eu não estava mentindo. Meu avô depois foi questionar ele no estacionamento da delegacia. Foi perguntar se ele realmente estava tentando fazer coisa oral em mim. E ele olhou para a cara do meu avô e disse, rindo, tá? O senhor deve estar assistindo muito filme, né? Aquilo ali fez ele se entregar. Meu avô não era de assistir filmes
de crianças com adultos e aquilo era bem nojento. Então ali era como se ele estivesse se entregando. É como se realmente tivéssemos certo que ele tinha essa maldade. Depois de todas as denúncias e tudo que aconteceu, os meus pais separaram, nós fomos morar com os meus avós e eu fiquei sabendo que o meu pai teve uma fiança paga pelo pai dele, então ele não foi preso e nem culpado por nada que aconteceu. E com o passar do tempo, ele continuava vindo até minha casa por conta do meu irmão, né? Então, porque no meio desse tempo teve meu irmão. E eu comecei a sentir como meu pai me tratava diferente. Meu pai me tratava mal. Ele era grosso comigo, ele era agressivo comigo, ele era legal com meu irmão, carinhoso com meu irmão. Por mais que eu tivesse 8 anos de idade, eu ainda perguntava pra minha mãe cadê o meu pai. Ainda perguntava pra minha mãe se meu pai ia lá ver a gente. Um dia o meu pai me deu um tapa porque eu perguntei pra ele se eu podia ir com ele no lugar que ele estava indo, que era o mercado. Porque eu era só uma criança, eu não sabia a gravidade de tudo que tinha acontecido. Mas a culpa não era minha, era dele. Mas por muito tempo eu pensava que a culpa era minha sim, sabe? Ficava aquele sentimento dentro de mim. O tempo foi passando e eu fui percebendo como ele me humilhava, como ele me maltratava, como ele era grosso comigo. Mas sabe qual foi a pior parte, de verdade, de toda essa história? Foi quando a minha mãe decidiu voltar com ele. A minha mãe voltou com meu pai. Já estava um pouquinho maior, eu já estava ali com uns 12 anos de idade. Ela acreditou que ele mudou, eu não. Ele sempre me agrediu durante esse tempo separado, né? Que eu tava contando pra vocês. Mas quando ele voltou com a minha mãe, eu comecei a perceber, um dia, um olhar enquanto eu tava vestindo roupa, que eu tava trocando de roupa na janela do quarto. E eu pensei que poderia ser o meu irmão. Mas, na verdade, era ele. Porque quando eu vi e eu gritei, quem tá aí? Ele respondeu, não fala nada pra sua mãe. Quando ele falou essa frase, não fala nada pra sua mãe, é como se tudo aquilo que eu vivi na minha infância tivesse voltado à tona e me dado uma paulada. Eu me senti tão mal, tudo voltou, todas as vezes que ele falava pra eu não contar, todas as ameaças, todos os dias que ele me abusava, que ele mostrava o corpo dele, que ele tentava me tocar, que ele me manipulava, que não era pra eu contar pra minha mãe. Aquilo veio um eco tão fundo dentro da minha mente que eu pensei, meu Deus, realmente era esse cara que tava fazendo tudo. Eu não era só uma criança, uma idiota que viu coisas ou que pensou que viu coisas, realmente coisas aconteceram. É verdade, eu já não sou mais uma criança, 12 anos, né? Eu já estava entendendo um pouco melhor o que estava acontecendo. Então eu entendi que realmente com 6 anos eu passei por muitas coisas. E eu fiquei tão abalada que eu liguei para minha mãe e contei para ela o que tinha acontecido. Contei que ele estava me vendo tomar banho. E ali naquele momento, minha mãe disse para eu ter calma e começou a ligar para minha avó perguntando se tinha alguma casa para alugar ali do lado da casa da minha avó, que nós nos mudaríamos. Mas assim que ela chegou, eles começaram a conversar e nada durou, sabe? Não mudou nada, continua a mesma coisa. E o pior é que ele me buscava na escola. E vocês não estão entendendo. Todos os dias eu orava para Deus para, por favor, para minha mãe estar dentro do carro com ele, porque quando minha mãe não estava no carro com ele, era uma perturbação. Ele ficava enchendo meu saco, ele ficava falando coisas pra mim sobre o meu corpo, sobre mim, sobre a minha aparência, sabe? Ficava me perturbando, ficava tentando passar a mão em mim, ficava falando sobre, sabe? Sobre coisas íntimas, sobre coisas pornográficas. E aquilo era uma pressão psicológica muito forte. Só que naquela altura do campeonato, eu já não tinha mais como contar pra minha mãe, porque eu já tinha falado pra ela 2 vezes o que tinha acontecido e ela não tinha feito nada. Então eu me vi totalmente sem saída. Eu não sabia pra onde correr, sabe? Mas aquilo foi me perturbando de uma forma. Aquilo foi me enchendo, sabe? Eu fui ficando extremamente cansada de todo aquele abuso psicológico, de toda aquela pressão que eu tava sofrendo. Todos os dias eu orava e pedia pra Deus pra, por favor, me tirar daquela vida, sabe? Enfim. Acontece que hoje eu tenho 20 anos de idade e eu ainda moro com esse agressor. Eu ainda moro com os meus pais. Meu pai nunca mais me tocou, desde que eu comecei a namorar. E o meu namorado, ele é um cara incrível. Hoje, a gente tem uma vida muito boa. Eu consegui contar pra ele tudo que o meu pai me fez e ele conseguiu me abraçar, ele conseguiu me ouvir, ele conseguiu me proteger. E ele odeia o meu namorado. Ele fala que o meu namorado é preguiçoso, que o meu namorado não presta, que o meu namorado usa droga, que o meu namorado é vagabundo, mas tudo isso porque todas as vezes que ele me humilha ou que ele já tentou me agredir, o meu namorado me defende.
atualmente a gente está terminando. Detalhe, eu faço faculdade e eu faço federal, eu estudo numa faculdade pública. Eles não têm nem gasto comigo. Eu nunca mereci isso. Eu nunca fui uma menina que dei trabalho na escola, que dei trabalho com o namorado, que dei trabalho em casa. Sempre fui uma menina boa, uma menina certa. Sabe? Muitas vezes eu fico magoada com a minha mãe. Porque por mais que todas as brigas que tem com meu pai, ela sempre me defendeu, às vezes eu fico com raiva dela porque eu sinto que ela é cúmplice. Porque de verdade eu fico me perguntando se eu aceitaria voltar para uma relação sabendo que o cara tinha feito o que fez com a minha filha. Eu não teria aceitado, eu não teria voltado. Eu não teria colocado minha filha nessa situação. Então me dói olhar para minha mãe, mas eu vejo que ela também é coitada. Que ela depende dele, que ela não tem para onde ir. Então hoje eu tô estudando, eu tô namorando e eu tenho fé que toda essa humilhação, esse desprezo, essa incapacidade que ele coloca sobre mim vai ser superada e vai ser vencida da melhor forma. Porque eu não vou abaixar minha cabeça, eu vou me formar, eu vou ser uma profissional de sucesso, eu não vou sair correndo de casa, não vou me casar por desespero e nem vou aceitar qualquer emprego, viver em qualquer situação para fugir da minha realidade. Eu encaro a minha realidade, né? Com muita necessidade de fazer psicóloga no futuro, mas acreditando que assim que eu me formar, eu vou conquistar toda a minha liberdade financeira, sair de casa para assim eu nunca mais ter que suportar esse homem na minha vida. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente por conta dos estágios da mulher. A maioria das meninas que vivem relacionamentos disfuncionais, ou seja, que não funciona bem, que é um relacionamento cheio de humilhação, traição, difamação, agressão verbal, física, né? E muitas mulheres têm dependência emocional e financeira desse homem e acaba até tendo filhos dentro dessa relação. Uma mulher que, digamos, está com a vida totalmente em desarmonia, de forma desorganizada, são mulheres que saíram de uma forma desesperada de dentro de casa. Não que isso não possa acontecer com uma mulher muito bem estruturada, tá? Todos nós estamos propícios a passar por isso. Mas o índice indica que a maioria das mulheres que saem de dentro de casa na tentativa de fugir da realidade, onde o seu padrasto é um agressor, é um abusador, é um alcoólatra, né, ou um irmão, ou um avô, um padrasto, pessoas de dentro da sua casa que bancam, né, digamos assim, que bancam aquela casa, essa pessoa ela foge, ela entra dentro de um primeiro relacionamento na tentativa de fugir daquela realidade e acaba entrando dentro de outro relacionamento muito parecido com aquela que a mãe dela teve, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa totalmente frágil, debilitada, sem rumo, perdida. E quando ela entra dentro dessa relação, ela acredita que ela está encontrando ali o caminho dela, mas na verdade esse caminho ele pode ser um caminho curto se você não encontrar um propósito pessoal, né? Onde você vai estudar, trabalhar e se dedicar a si mesma, para você ser uma versão melhorada de si mesma e se curar de seus traumas. A única coisa que você vai conseguir fazer é criar um ciclo e repetir o ciclo da sua mãe entrando dentro de uma relação com uma pessoa que pode se tornar aquela pessoa que você fugiu. Se vocês estão conseguindo me entender, é aquela lei da cascata, né? Aconteceu com os de cima e vai acontecer com vocês se você não quebrar esse padrão. Então é muito inteligente da parte dessa mulher, ela todas as vezes tem entendido como se proteger denunciando, mas a partir do momento em que ela entendeu em que a mãe dela não ia conseguir sair daquele relacionamento, ela procurou um estudo, entrou numa faculdade pública e tá ali com os objetivos finais de se formar para se curar, ter a sua independência financeira e a sua família, a sua casa de uma forma organizada, harmônica e estruturada, né? Onde o relacionamento, o homem sabe o que ela passa dentro da casa dela e não é por isso que ela foge disso, ela encara essa realidade e ela encara essa realidade de uma forma muito verdadeira, muito real, né? E o propósito de vida dela é um propósito que vai levar ela para um caminho mais certo, né? Não existe caminho certo e caminho errado, mas existem caminhos que dão certo e caminhos que dão errado. Então eu trago essa história como um reflexo para muitas pessoas que sofrem, que são vítimas dentro da sua própria casa, de seus padrastos, da sua mãe, do seu irmão. Procure sempre uma fonte de renda antes de você sair de casa. Procure um emprego, seja de atendente no restaurante na esquina da tua casa, seja na padaria, só para no início da tua vida você conseguir juntar o seu dinheiro para você procurar o teu caminho e assim você realmente se dedicar naquilo que você tanto quer profissionalmente. Então, se dentro da tua casa você sente que o ambiente é totalmente disfuncional e não é o que você quer para você, procure primeiro se autodesenvolver, procurar sua independência financeira para você poder buscar o caminho certo e não sofrer repetindo o padrão da sua mãe, do seu padrasto, de pessoas de dentro da sua casa, tá bom? Me manda sua história no Stories, canal de Paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.